Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Sarah, a sua amiga britânica, mostrando como é empreender e viver aqui no Reino Unido. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no meu canal. Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer um tema extremamente valioso. Como eu ensinei português à minha filha. Agora ela tem 14 meses, na verdade, na hora que eu tô gravando esse vídeo, mas ela começou a falar com 11, 12 meses. E desde então eu fiquei gravando clipes, porque eu achei muito interessante da forma que ela tava aprendendo português e inglês ao mesmo tempo. Eu ensinando português e o meu namorado, o pai dela, falando em inglês com ela. Cada vez que ela aprendeu uma palavra nova, aí eu notei. E com 12 meses, ela já estava falando mais que 50 palavras, assim, distintas, que dá pra saber o que ela tá dizendo. Então, filha, isso é uma... Meia. Meia. E a meia vai no... O que é isso, filha? Pé, isso. A meia vai no pé. Isso é muito fora da curva, né? Eu aprendi. Assim, eu tenho formação em psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia e pedagogia, assim, em desenvolvimento infantil e aquisição de linguagem. Então, eu sei que isso é muito fora da curva. No geral, um bebê com 12 meses, a média é para eles falarem 3 palavras. A minha filha, com mais de 50, com 12 meses só, e cada dia ela acrescenta uma, 2, 3 palavras, eu pensei, peraí, acho que eu preciso mostrar para o mundo, acho que eu preciso realmente gravar um vídeo falando mais detalhado sobre como eu fiz isso, porque talvez pode ajudar alguma pessoa por aí. Eu vou colocar esses clipes dela falando em português para vocês verem como que eu faço isso, para vocês verem um pouco mais também na vida real como funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Para alguns pais, especialmente, né, brasileiros morando fora, morando no exterior, é um pouco difícil. Eu sei que eles têm dificuldade, às vezes, de ensinar português aos seus filhos. E não só brasileiros morando no exterior, mas qualquer pessoa que não está morando no seu país nativo, assim, é um pouco difícil, às vezes, trazer a língua para os seus filhos. Mas eu, né, que eu nem sou brasileira, mas eu tô ensinando português para minha filha e tá dando muito certo. Então, eu queria fazer um vídeo do porquê eu fiz isso e como eu fiz isso. Então, começando, o porquê. Porque eu escolhi ensinar português à minha filha desde o início. Desde que ela estava na minha barriga, na verdade. Eu estava falando em português com ela. Por quê? Eu nasci e cresci aqui na Inglaterra, mas os meus pais são de Zimbábue, que é um país no sul da África, é vizinho com a África do Sul. Nesse país, eles falam uma língua que se chama Shona. E minha mãe e meu pai, eles falam entre si nessa língua, em Shona. Mas eles nunca falaram comigo em Shona, sempre em inglês. Então, eu aprendi um pouco, né, ouvindo eles falarem juntos. Eu comecei a pegar um pouquinho, mas até hoje eu não falo direito Shona, porque eu nunca aprendi, eles nunca falaram comigo. Agora eu tô numa idade em que sim, eu posso aprender sozinha. E eu tô chegando num ponto em que eu quero, porque assim, a maioria das pessoas em Zimbábue falam inglês, mas umas pessoas não. Por exemplo, os meus avós, eles não falam muito bem o inglês. Eu não consigo comunicar com eles, sabe? Isso é muito triste. Eu não quero isso pra minha filha, sabe? Eu quero que ela saiba como comunicar com os parentes dela, sabe? Com a família dela que tá lá na África. Então, por isso que eu falei pra minha mãe, por favor, fala só em Shona com ela, porque eu quero que ela aprenda. E a mesma coisa em português, né? Eu não sou brasileira, eu não tenho nenhum parente, assim, no Brasil, mas eu escolhi falar em português com ela porque aprender português pra mim já abriu muitas oportunidades. Sabe, com esse canal no YouTube, no meu trabalho, sabe, oportunidade de carreira, na minha vida social, fazendo amizades que eu não teria se eu não falasse português. Então, eu realmente acho que é um presente para dar para minha filha, sabe, aprender um outro idioma, e não só português também, né. Tenho um certo domínio sobre espanhol e italiano também.
Eu aprendi latim na escola. Eu sempre gostava muito de aprender outros idiomas. E isso abre muitas oportunidades. Então eu queria dar de presente isso para ela, porque isso também pode abrir oportunidade para ela na vida dela. Por isso que eu decidi falar em português com ela. Meu namorado estava super de boa com isso. Ele apoiava. E ele também está aprendendo português agora, que eu tô falando com ela. Ele aprende um pouco também. Ele se sente muito orgulhoso, assim, de si, porque ele já sabe mais ou menos o que eu tô dizendo, né? Quando eu falo em português com minha filha, ou quando eu tô fazendo esses vídeos e tal, e quando ele tá ouvindo português, ele mais ou menos sabe o que tá acontecendo. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que aprender outro idioma e ensinar o seu filho outro idioma é muito bom. Sim, esse é o porquê. Agora, o como. Como que eu ensinei português à minha filha. E acho que esse é um ponto que muitos de vocês vão querer saber, né? Porque se você mora fora do Brasil e tem medo do seu filho nunca aprender português, ou que ele misture tudo e fica uma bagunça, e não domine nenhum dos dois, esse vídeo é para você prestar muita atenção. E sim, pode ser um desafio quando você é a única fonte de português para o seu filho. Eu, como já disse, sendo que eu não sou brasileira, não tenho nenhum outro parente brasileiro para falar com ela em português, eu sou a única fonte de português para ela. Estamos morando aqui na Inglaterra, de outras pessoas assim, ela só ouve o inglês. Então, como assim que ela aprendeu tão bem o português desde cedo? Usando esses princípios que eu usei de psicologia, desenvolvimento, estratégia de imersão constante, eu consegui e você vai conseguir também. Então, a gente usa o método One Person, One Language, que é uma pessoa, uma língua. Então, eu falo português com ela e meu namorado fala inglês. E também, como eu falei, minha mãe fala Shona. Para isso dar certo, é muito importante você ficar firme nessa regra e não ficar misturando. Por exemplo, eu só falo português com ela. Com meu namorado, eu falo inglês de boa. Não importa. Mas com ela, com minha filha, eu só falo português. Cada palavra que sai da minha boca, pra ela, é em português. Isso dá pra ela não confundir as coisas. Por quê? O cérebro da criança funciona com esquema. O que é um esquema? A forma mais fácil de explicar: como que eu vou saber que um cachorro é um cachorro? Eu sei que um cachorro é um cachorro porque é meio que pequenininho, é um animal bem peludo, tem 4 pernas, tem patas, um rabo meio que comprido, que abana às vezes quando estiver feliz. É assim que eu sei que um cachorro é um cachorro. Como que eu sei que o sol é o sol, por exemplo? Eu sei porque está no céu, ou se um desenho é um círculo com raios assim, amarelo. Então é assim que eu sei que o sol é um sol. A criança vai aprendendo assim, construindo um esquema para cada objeto, cada conceito. E depois de aprender esse esquema, porque esse esquema na cabeça deles não tem palavra assim, é só o entendimento que aquilo é aquilo. Mas com o tempo, né, com o passar do tempo, quando tiver, como eu já falei, uns 11, 12 meses, vai começar a falar, né? Vai começar a aprender essas palavras, aprender a reproduzir essas palavras. Então, é nesse momento que a criança vai começar a associar esses esquemas com palavras ou com frases. Então, é nessa hora que o cérebro da criança é muito aberto, sabe, para a aprendizagem, para aprender qualquer idioma, porque, como eu já falei, a criança não sabe que o sol se chama sol, só sabe que é alguma coisa amarela no céu, ou alguma coisa amarela circular com raios, entendeu? E até por isso que, às vezes, a criança confunde as coisas. Por exemplo, minha filha, às vezes, confunde sol e flor, porque é meio que parecido, mas com o tempo, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da criança, com a idade, aí vai ficando mais evoluído, mais sofisticado o esquema para poder diferenciar entre sol e flor, por exemplo, ou diferenciar entre cachorro e raposa, por exemplo. Filha, cadê o gato? Olha. Gato. E cadê o pato? Sim, são patos. E o coelho? Muito bem, esses são os coelhos. E cadê o porco? Cadê o porco? Aqui, ó. Aqui os porcos. Oink, 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 oink.
Ou, por exemplo, a primeira palavra dela, vamos falar com a primeira palavra dela. A primeira palavra dela era gato. Por quê? Temos 2 gatos em casa. Cada vez que ela viu o gato, com o sinal em Libras também. Aí eu falo, filha, olha que legal, é um gato. Uau, gato. Assim, bem claro, com muita repetição para ela começar a associar esse esquema, criar esse esquema que essa coisa que eu tô vendo é um gato, algum animal, né, alguma coisa que se chama gato. E meu namorado também fala em inglês, porque quando ela aprende o conceito, ela vai aprender que essa coisa, esse conceito, esse esquema pode chamar ou gato ou cat. Pode também ser cat. Ela fala os dois. Ela sabe que o gato também é cat. Ela sabe que é a mesma coisa. Porque a criança é assim. A criança sabe. Eu sempre falava com ela muito, com muita repetição. Eu li muitos livros com ela. Muitos livros mesmo. Os livros são todos em inglês, mas aí eu traduzo em português, ela não sabe, né? Ela não sabe ler. A gente vai olhando as fotos, aí eu apontando, falando o que é. Leão. E o que mais? O que mais? Estrela. E mais o que? Flor. E o que é isso? Árvore, muito bem. E o que é isso? Abelha. Aí eu falava, isso aqui é uma joaninha. Joaninha. Aí repetia, joaninha. Fazemos o próximo. Olha, é uma aranha. Aranha. Olha, aranha. Tem 8 pernas. É uma aranha. Bem assim, parece bobeira, mas é assim que a criança aprende. Eu falo muito com ela. Eu falo com ela como se estivesse adulta, assim. Mas eu sei que eu também tenho mais oportunidade para fazer isso porque eu fico em casa com ela. Eu sei que se você estiver trabalhando fora da casa, aí fica um pouco difícil. Então, para isso dar certo, tem que ter constância, mas tem que ter constância dentro da sua realidade. Não adianta você começar fazendo muita coisa, lendo 10 livros por dia, falando muito, se você não consegue continuar, dar continuidade a isso. Porque, como eu falei, para construir um esquema, para esse método de One Person, One Language dar certo, tem que ter constância. Para a criança aprender que isso é aquilo, porque eu já vi repetido muitas vezes. Tem que ser constante, mas tem que ser constante dentro da sua realidade. Se você só consegue ler um livro antes de dormir, faça isso. Não tem que ser 10 livros ao longo do dia, entendeu? Se você só consegue cantar uma musiquinha, um ninar antes de dormir, ou uma musiquinha ao acordar, aí faça isso. Não tem que ser muita coisa. O mais importante é ser constante. Então, sim, eu não trato minha filha como se ela não entendesse nada. Eu narro, assim, eu fico fazendo uma narrativa do dia, cada coisa que eu tô fazendo, aí eu falo com ela, filha, eu tô fazendo isso, olha o sol brilhando no céu, que legal, que delícia essa comida, isso aqui se chama pepino, que delícia esse pepino, que delícia, aí eu sempre falo, dada, pra dizer, que delícia. Que delícia. O que é uma delícia? Aba. Você quer água? Pate. O que é isso? Pate. Você quer ver o tio Taffy? Vovó. E vovó? Você conseguiu ver a vovó descendo das escadas? Vamos ver a vovó e o tio Taffy, então. E uso também muita atenção compartilhada. Então, quando a gente tá, por exemplo, brincando no chão, sentando no sofá, aí eu sento ela na minha frente, no meu colo, pra gente ficar cara a cara. No início eu fazia muito isso, hoje nem tanto, mas com uns 10, 11 meses eu fazia muito isso. Sentava ela no meu colo, assim, olhando pra ela, cara a cara, e a gente fazia uma pequena aula, né, entre aspas, aí eu apontava para alguma coisa, por exemplo, a lâmpada, aí eu diria, olha, luz, luz. Ou, tipo, eu apontava para a janela. Olha, janela,
isso aqui é uma janela, cadê a janela? Aí ela apontava, janela, aí eu diria, a janela, muito bem. Eu olhava para ela, oi filha, você consegue acenar a mão? Oi! Aí eu pegava a mão dela, acenar, dizendo oi. Dentro. Muito bem, agora está dentro da caixa. Dentro. Sim, essa é a caixa. Então, agora é tirar para fora. Fora. Yay. Dentro. Fora. Puta. É. Puta. Dentro. Dentro. Yamba. Dentro. Dentro. Muito bem. Dentro. E isso fez com que o desenvolvimento da linguagem dela, assim, subiu muito. Muito, 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 muito mesmo. Cada dia ela aprendia uma nova palavra. Porque cada dia eu adicionava algo novo para ensinar para ela. Ontem era lâmpada. Hoje é porta, né? E amanhã vai ser, sei lá. E amanhã vai ser tchau, por exemplo. Ontem fizemos oi. Hoje é tchau, né? Então ela já sabe tudo. Pra mim isso é natural porque eu tô com ela o dia todo, né? Pra você tem que encaixar isso na sua realidade. Mas isso é muito bom porque isso conecta o objeto, né? O esquema, à palavra de forma assim, emocional. Porque a criança aprende assim, a criança aprende melhor com uma pessoa, sabe? Com uma pessoa real, na vida real, uma pessoa que tem conexão emocional, né? Porque a criança é muito assim. Somos assim, né? Humanos são animais sociáveis, né? E a criança, mais ainda, porque não consegue se expressar de outra forma. Então, as emoções, o sorriso, o olhar, isso é muito importante. A primeira coisa era o método One Person, One Language. A segunda coisa era essa atenção compartilhada, digamos assim. E a terceira coisa é o ambiente. Eu tentei ao máximo criar um ambiente abrasileirado para ela, né? Sendo que moramos na Inglaterra, não temos nenhuma outra fonte de português, além de eu mesma. Então, para realmente, assim, enraizar o português no cérebro dela, a gente usa outras coisas para criar um ambiente com português, para ela estar ouvindo português de outras fontes também. Por exemplo, livros, como eu falei. Os livros, eu até tenho uns livros em português que eu comprei no Amazon, mas o resto são livros em inglês, mas eu leio em português, né? Então tem livros, música também. A gente usa muita música, né? Músicas infantis, cantigas. E desde cedo, acho que desde os 6 meses, nem 6 meses, acho que desde sempre, né? Eu comecei a cantar pra ela, na verdade, em português, desde que ela tava na minha barriga. Mas de uma forma, assim, intencional com ela, eu comecei com os 3, 4 meses. A música preferida dela, do momento, Seu Lobato. Mas, na época, começamos com O Sapo Não Lava Pé, sabe? Todas essas coisas. Sapo. Que é isso, filha? Biba. Ovelha. Bi. Bé. Ah, cavalo. Pocotó, 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 pocotó. Vaca. Mu. Coruja. Olha, filha, você pegou todos. Uau. Todos os dias eu cantava pra ela, o sapo não lava o pé. Enquanto eu tava tocando fralda, brincando, sabe? Eu colocava, sei lá, galinha pintadinha lá pra ela ouvir. E também esse screen time, né? Tempo com telas. É claro que se você consegue não usar televisão e não introduzir televisão ou qualquer tela para sua criança, para o seu filho, melhor, né? Mas eu não vou mentir para vocês, às vezes a gente assiste televisão sim, mas se eu colocar alguma coisa para ela, vai ser em português.
vai ser, sabe, aqueles canais Clube do Pititico, que são mais educativos, didáticos. Aí eu coloco isso pra ela. Então, se ela vai assistir alguma coisa, uns 10 minutos aqui, 20 minutos ali, aí ela vai assistir alguma coisa dessas. E isso também introduziu língua de sinais, né, Libras. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Abre. Fecha. Fecha. A bateria tá acabando aqui no meu celular, então vou ter que começar a encerrar esse vídeo. Mas basicamente é isso que eu tô querendo dizer. Pra ensinar português à minha filha, realmente eu não achei muito difícil. Talvez eu faça um vídeo separado sobre como eu ensinei português e inglês pra ela. Como que ela ficou bilíngue, né? Porque ela fala inglês tão bem quanto o português. E isso é um pouco diferente, né? Eu ensino português pra ela e ensino português e inglês ao mesmo tempo. É um tempo um pouco diferente. Então talvez eu faça um vídeo separado sobre isso. Então, se você tiver interesse, deixe nos comentários, aí eu faço esse vídeo. Basicamente, para ensinar português para ela, é simplesmente falar com ela em português e dar oportunidades para ela ouvir português de outras fontes, por exemplo, músicas, e ter essa constância. Basicamente, são as 3 chaves para ensinar qualquer idioma para o seu filho, para ensinar português ao seu filho que mora no exterior. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixe nos comentários, aí eu respondo. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, dê um like, hypar esse vídeo também para chegar em mais pessoas que têm essa dificuldade morando fora, morando no exterior, ensinando português aos seus filhos para poder comunicar com a família lá no Brasil. Eu acho que é extremamente importante manter essa conexão com a sua família, né, nativa e com sua terra nativa. E para dar de presente para seu filho essa habilidade de falar outros idiomas também. Se inscreva no canal para ver mais vídeos desse assunto. A minha vida na Inglaterra, né, para ver na vida real como isso funciona. Né, minha filha sendo bilíngue e a gente morando aqui no Reino Unido. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!